Queria dar as boas-vindas a todos em nome do Dinâmia 7. Compete-me fazer a abertura. O Dinâmia 7 faz o acolhimento desta sessão, a outra Lisboa, que é organizada pela Patrícia Robal, que está aqui com os seus convidados, portanto, ao centro, que é uma investigadora da Universidade do Porto, que estabeleceu um contacto connosco para fazer um trabalho associado aos eventos da Trienal de Lisboa, que inaugurou recentemente, portanto, as suas atividades. E, portanto, é com grande entusiasmo que, no contexto do Dinâmia e no contexto do ISCTE, acolhemos esta iniciativa. Esta iniciativa, a outra Lisboa, é particularmente interessante para as investigações que nós temos vindo a desenvolver em várias áreas aqui no Instituto, nomeadamente ao nível dos nossos programas doutorais, onde particularmente, e nas investigações naturalmente que são realizadas no âmbito do Dinâmia, onde particularmente nos interessa perceber e medir os processos de mutação da cidade, os processos que envolvem a mutação urbana, que envolvem a mudança. Aliás, o tema da mudança é o tema que está presente no próprio nome do Centro de Investigação, o Centro de Investigação Dinâmia 7, e porque é de facto, digamos, aquilo que move o contexto da investigação que é produzida. Portanto, tentar perceber, por baixo daquilo que é visível, os fenómenos, de certo modo, imprecisos e não claros, que acabam por se formar nos contextos, neste caso, da metropolitização da área de Lisboa. Portanto, a iniciativa parece extremamente interessante e, portanto, aliás, para além do debate que iremos ter aqui hoje, estão previstas uma série de visitas a locais específicos, tentando justamente perceber esses processos, as sobreposições, as camadas temporais e os processos de mudança que são inerentes a esses mesmos territórios. Portanto, territórios estes como o Senhor Roubado em Odivelas, o Cais de Sodré, o percurso de Cais de Sodré a Almada, Alvalade e o Campo Grande, o Parque das Nações, Moscavide e Olivais Norte, o Rato, Amoreiras e Campo Lido e a Amadora. E, portanto, são contextos, todos eles distintos, todos eles com as suas próprias especificidades e todos eles bastante importantes e eu diria até fundamentais para compreendermos no contexto contemporâneo a alteração que as cidades tiveram, nomeadamente desde a implementação dos seus processos de modernização, esta passagem de um contexto fisiocrático para um contexto, de certo modo, metropolitano como aquele que vivemos hoje, onde passámos por várias etapas, desde as etapas de uma produção de bens físicos para etapas que se debatem hoje em dia de uma produção de bens não tangíveis, de bens criativos, não é? Portanto, que estão subjacentes à economia contemporânea e, portanto, todas estas questões têm naturalmente expressões no território e, em parte, são estes temas que estão aqui subjacentes à iniciativa trazida pela Patrícia Robal. Portanto, muito obrigado e, portanto, participarei com todo o gosto no debate. Obrigada. Eu acho que fica um para cada aula. Não. Sim. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro de tudo ao Dinâmia, ao Centro de Estudos do Dinâmia, do CEP do ISCTE, primeiro porque me deu um apoio fundamental para a execução desta iniciativa, que permitiu que o projeto associado à Trienal de Arquitetura, que era uma programação especial originária do projeto original do Outra Lisboa, que tivesse formas de registro mais completas e que durassem durante mais tempo. Isso tem presença quer na realização de entrevistas que vão estar online, que já está do professor Álvaro Domingos, do professor Pedro Jorge e da arquiteta Helena Roseta, que não pôde estar connosco presente. Vai ter também outras formas de registro, através de registro das visitas guiadas, do que é envolvente as visitas guiadas, e também estamos a filmar este momento de debate.
Queria deixar um agradecimento especial ao professor Pedro Costa, ao professor José Pedro Saldanha e ao professor Paulo Tormenta Pinto, assim como à Maria José e ao Bruno Vasconcelos, da direção de Dinâmia, que tornaram tudo isto possível. Esta programação que eu submeti a projeto associado da Trienal tinha como objetivo fazer convite a vários investigadores ou responsáveis políticos, que acabou por ser uma lista de 7 pessoas, que tivessem um trabalho aprofundado sobre, quer de investigação, quer de prática política, que tivessem um trabalho aprofundado sobre os temas da transformação do território, sobre os temas da metropolização de Lisboa, sobre os temas da alteração do espaço urbano e que fosse um trabalho que tivesse obras de referência e que fosse um trabalho em que nós pudéssemos identificar 1 ou 2 pontos que pudesse, ao estabelecer contacto com os percursos em si, que à partida já existiam no projeto Outra Lisboa, mas que pudessem precisamente convergir para um olhar concreto sobre um sítio concreto, sobre uma realidade concreta. Assim, fiz uma interligação entre os percursos que existiam e percursos também pessoais das pessoas, e surgiram 7 percursos. Senhor Roubado Odivelas, que faremos amanhã, Cova da Moura, que é um percurso que não existia originalmente, com a arquiteta Helena Roseta, Alvalade de Campo Grande, por causa do trabalho do professor Vitor Matias Ferreira, o Cais de Sodré Almada, com o professor Pedro Jorge, Parque das Nações no Moscavide Olivais Norte, com o professor João Cabral, e Rácula Moreiras Campolide, com o professor Jorge Firmino Nunes. Vamos levar a cabo as várias visitas guiadas, começando então amanhã. Hoje é o debate de lançamento, no contexto da semana inaugural da Trienal, e a forma como estávamos a pensar organizar isto, porque são vários os convidados em palco, falta um engenheiro de Demétrio, que o engenheiro de Demétrio vai fazer a visita à Amadora, estava a esquecer, que também não era um percurso original do Outra Lisboa. Mas neste contexto estávamos a pensar fazer um debate de interação entre o público e os convidados, para que pudéssemos não só falar sobre os sítios que vamos visitar, mas também dos temas comuns ao trabalho que estas pessoas fizeram. Assim, não sei se poderíamos começar com o exercício das intervenções, que poderiam começar das intervenções do público, para que pudéssemos começar então Nós tivemos só aqui uma última hora a informação de que o engenheiro Demétrio não poderá estar presente, que teve um incidente O engenheiro Demétrio vai fazer a visita à Amadora e vai fazer também a entrevista, que depois vai estar online. Todas essas entrevistas, já fizemos 3 e vão estar para consulta e registro posterior. Portanto, todos estes formatos, a ideia era serem complementares, para que pudéssemos ter um formato final mais completo do que originalmente estava pensado. Não sei se quer começar, professor. Alguma questão para introduzir um pouco o tema? Talvez pense lançar aqui uma questão que ultimamente tem estado a ser muito presente nos debates que nós temos formulado com os estudantes, designadamente ao nível do nosso mestrado de arquitetura, que tem a ver com um conjunto de transformações muito intensas que se verificam hoje em dia no contexto da área central da cidade de Lisboa. Portanto, nós temos estado a observar um trabalho muito intenso de transformação do espaço público, transformações que têm a ver com implementação de processos de penalização, de limitação do uso do automóvel, etc. E que, de certo modo, se por um lado este processo tem vindo a ser apresentado naturalmente como um processo de melhorias que a cidade necessita, por outro lado, este processo tem, de certo modo, impedido que se estabeleçam, conforme se estabeleciam no passado, as ligações francas e fáceis entre a periferia e o centro. Portanto, recordando, por exemplo, no caso de Lisboa, o famoso plano de Groa, com o plano de 48, que permitia, justamente através de um conjunto de radiais e de circulares, estabelecer as ligações entre o centro da cidade e uma periferia que se começava a desenhar nessa altura.
Aquilo que nós, de certo modo, vamos assistindo hoje é uma espécie de encerramento de uma coroa da cidade de Lisboa, que não aparece aqui na visita, de certo modo, portanto, aparecem, digamos, uma espécie de coroa que envolve esta centralidade e, portanto, corresponde provavelmente a uma transformação muito intensa daquilo que, como a cidade tem vindo a ser observado. E, portanto, recordando, assim, para acrescentar um pouco mais de informação a este debate, talvez possa ser interessante perceber e questionar se este processo que assistimos agora e que estamos em cima dele e que não nos permite distância suficiente, coloca ou não coloca em causa a ideia de uma leitura policêntrica do território que foi tão importante debater, sobretudo nas últimas décadas do século XX, onde o crescimento das periferias, de certo modo, nos introduzia um discurso metropolitano baseado numa área específica, que era a área em torno desta cidade, não é? E que, de certo modo, parece existir um esvaziamento desta ideia de policentrismo, não é? E uma espécie de concentração numa centralidade que pode ter muita força ao nível global e que pode ser atrativa para a matéria-prima, como dizia há pouco, que aparece como parecendo ser a matéria-prima fundamental da economia contemporânea, que é aquilo que chamam a criatividade, não é? E que possa ser essa atração e o material fundamental com que a economia tem que lidar e com a sua própria expressão no território. Ou seja, de certo modo, esvaziando a ideia de uma ideia policêntrica que esteve aqui presente uma certa ideia urbana que teria da segunda metade do século XX. Bom, obrigado. Bom, eu não vou propriamente tentar responder à questão colocada, talvez também porque me falte alguma informação mais específica, mas o falar de Lisboa e o falar do espaço da área metropolitana, não é? Que no fundo está contida na questão, faz-me recordar que há, digamos, um pecado original na constituição da dita área metropolitana de Lisboa. Ou seja, efetivamente a área metropolitana de Lisboa, tal como ela foi depois formalizada e institucionalizada, foi muito resultante de uma geometria política, digamos, da Assembleia da República na altura. Não tenho presente em que momento é que foi constituída? 91. 91? 91, bom. Mas foi muito resultante de uma geometria política em que se jogou não tanto com especificidades sociais, económicas e territoriais de todo este espaço, digamos, mas mais com equilíbrios, digamos assim, políticos das forças que na altura ainda hoje existentes. Portanto, o pecado original é que eu acho que o que era importante do ponto de vista territorial era pensar não tanto em termos de área metropolitana, que tendencialmente é um espaço regional, e aí é conflituante, obviamente, com a região, neste caso, da região de Lisboa e Vale do Tejo, é híbrido na medida em que vai em conflitualidade com esse espaço regional, claramente, mas já não é nem urbano nem metropolitano. E, portanto, eu defendi, nomeadamente na última obra que eu publiquei antes de me reformar, portanto, há muitos anos, que a necessidade, que do meu ponto de vista teria sido de criar uma metrópole, a metrópole de Lisboa, envolvendo realmente o Concelho de Lisboa e os municípios envolventes a norte e a sul de Lisboa, isto é, toda a coroa, no fundo, imediatamente circundante de Lisboa a norte e, portanto, também o território, digamos, formado pelos municípios da outra banda, como se dizia antigamente, e, portanto, a constituição desta metrópole permitia que o restante território, dentro da região de Lisboa e Vale do Tejo, pudesse ter
projetos próprios, desenvolvimentos próprios e não dependentes, no fundo, de uma lógica funcional e, sobretudo, com este pecado original. Não é? Ou seja, aquilo que, uma expressão que suponho que usou de multilateral, não era multilateral, policentrismo, exato. Multilateralidade é outra coisa. Do policentrismo, efetivamente ela seria muito mais, do meu ponto de vista, eficaz no quadro de uma metrópole, e o caso do Porto, enfim, arriscar-me a dizer que se calhar não será muito diferente dentro desta lógica de organização territorial, e isso permitindo efetivamente então criar, para além da metrópole de Lisboa, dentro da região de Lisboa e Val do Tejo, os outros territórios existentes. Não sei se estou a avançar alguma coisa, mas... O que é que acha desta visão policêntrica de enquanto, Lisboa? enquanto o Álvaro arranja o microfone, eu vou só dizer duas palavras sobre esse conceito do policentrismo, que é de uma difusão, de uma... é um bocado treteiro, não é? É uma treta, não é? O policentrismo não se consegue medir, há muitas dificuldades em defini-lo, você vai ver a história do conceito e não sabe muito bem de onde é que vem lá das instâncias de planeamento que depois davam os esquemas da banana e não sei o quê na Europa, não sei o que, mas depois no terreno, no território, a pessoa instintivamente pressente-o, mas depois é muito difícil de medir. Eu por acaso tive a sorte de orientar uma tese justamente sobre o policentrismo no Algarve, não é? Onde a esquizofrenia, como eu já disse, do Protal, é de tal ordem que, advogando o policentrismo do Algarve, depois pratica a bipolarização dos investimentos, que é o que interessa no fundo. No meio daquela história toda, o que interessa é para onde é que vai o dinheiro. E o dinheiro vai para Faro e Portimão. Ou seja, para um bipolarismo, e não para um policentrismo. E a Albufeira ficou no meio. E depois vai-se ver o que é que eles dizem em termos da conectividade entre embriões urbanos desse policentrismo, e vamos encontrar que eles acho que devem estar mais ou menos a 30, 40 quilómetros uns dos outros e tal, aí é que a coisa está, nem é já podem ser dois centros, etc. E vai-se ver que Faro está a 90 km de Portimão e que Albufeira fica no meio, fica exatamente a meio caminho, e o policentrismo acentuar-se-ia se houvesse investimentos capazes de trazer a Albufeira para cima e torná-la um polo intermédio entre... Aí sim estar-se a construir o policentrismo, mas se você for ver os esquemas de distribuição dos fundos e dos dinheiros que podem advir do Protalgarve, vai ver que está tudo encaminhado para Faro e Portimão, com dois exemplos notórios. O ensino superior, onde é sistematicamente negada a existência de um polo, concretizando esse policentrismo, um polo universitário ligado à Universidade de Faro, não é? Sobretudo à parte hoteleira, onde os alunos de Faro vão fazer os estágios todos à Albufeira, porque não há hotéis em Faro, e a questão das paragens do TGV, onde desde o princípio no prótese se diz, não pode parar em Albufeira. Mas quem é que vai de TGV para Faro? Ninguém. Quem vai de TGV são os turistas mais endinheirados, que certamente iriam primeiro para Albufeira e depois para outros lados. Mas isso é negado. Porque não há procura, não sei que raio de estudos é que fizeram para determinar isso, porque a procura dos comboios atuais, os comboios vão cheios até Albufeira e depois vão vazios até Faro. Portanto, toda a gente, uma grande parte das pessoas saem Tunos, Albufeira, não sei o quê. Vai-se ver as redes internacionais em França e não sei o quê, dentro das áreas metropolitanas tem sempre 2 ou 3 paragens para coletar as pessoas todas, e depois sim, têm um troço grande para onde podem fazer velocidade, e depois voltam a ter 2 ou 3 paragens à chegada. Não se percebe, mas assim ficou. Isto nós argumentámos isto variedíssimas vezes. E, portanto, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista prático, o policentrismo, quer dizer, é um conceito que não adianta nada, quer dizer, e por isso é que eu não percebo como é que o professor está a dizer, digamos assim, a acentuar a vertente de que estamos a reverter
a um monocentrismo, não é? Lisboeta, em relação àquilo que está a acontecer à volta, isto por causa das obras, não é? Mas as obras já lá vamos. Agora, primeiro, antes disso, antes do PROT da AML de hoje em dia, houve um outro PROT em 95, 91, 95, no qual eu tive a honra de participar, com o professor Jorge Gaspar e com aquela gente toda, e onde se advogava, efetivamente, uma estrutura multicentrada, não é? Em que havia centros nos extremos, Cascais, Vila Franca, Setúbal, e havia centros intermédios, e mesmo em Lisboa havia subcentros intermédios, como Benfica, por exemplo, como ligado já à Amadora. Em suma, criar justamente essas distâncias melhores para que a conectividade se desse em termos de locais de trabalho, em termos de telecomunicações, em termos disto tudo. Mas este PROT não foi nunca aprovado e passou-se para este. Mas este também não nega essa situação. E, efetivamente, nós temos visto que a área metropolitana se compõe bastante bem. Quer dizer, com o fecho daquilo, com a rede de vias rápidas e de autoestradas que estrutura esta coisa toda, a multiplicação dos locais de trabalho. É evidente que Lisboa continua a ter uma certa predominância, como é óbvio, nem se deseja que a perca. Mas, mesmo assim, hoje em dia, já é possível viver em Vila Franca e trabalhar em Cascais. E já se vê, e o exemplo da Almada, por isso vamos lá ver, confirmar, né, quando formos lá visitar. Por isso, em Almada, se você estiver na ponte de 25 de Abril, às 8h30, ou das 8 às 8h30, vai haver um fluxo enorme sul-norte, mas vai haver também um fluxo relativamente grande norte-sul. E, portanto, esta coisa toda interagiu muito, quer dizer, esta armadura criada, evidentemente que aqui, é tudo na base do carro privado, certo, mau, pronto, ok, mais ferrovias, mais bicicletas, mas o que é fato é que tudo se tem articulado de uma certa maneira no sentido de eu diria até que de criar uma certa cultura metropolitana. Quer dizer, quando nós vemos o que é produzido hoje na música, em termos afro-lusitanos e etc., quer dizer, vamos ver que esta coisa emana de todas as periferias e de todas as coisas. Vamos colocar aqui, se calhar, o debate desse lado. Com certeza. Quem é que quer começar desse lado? Então falo eu. Eu já não sei qual era a pergunta. Macrocefalia, policentrismo? Macrocefalia crónica, não é? Desde o tempo do Afonso Henriques. Eu só conheço este espaço da TSF de manhã. E, portanto, são aquelas notícias muito chatas de que tamanho é que tem as filas, quantas horas é que demora e tal. O que eu acho é que, quando eu estudava Geografia, vai uns anos, havia a cidade e depois a área metropolitana era uma espécie de cidade que tinha crescido muito. E esse era, digamos, o regime de visibilidade de uma grande cidade, que em termos esquemáticos seria um ovo estrelado, perfeito, não é? No centro estaria a tal centralidade, segundo o modelo do alemão, não é? Do Christaller. A centralidade denomina a diversidade e a especialização das funções centrais. Se elas são de dimensões como a Universidade de Lisboa, ou o hospital, ou o aeroporto, etc., de facto estamos a falar em material pesado. As centralidades medem-se, de facto, se nós quisermos perceber o que é que isso significa em termos de emprego, por exemplo, ou o que é que isso significa em termos de atração média de clientes, de utentes, do que for, podemos medir isso. Eu às vezes, acho que a maior parte das vezes, constato que brinca-se um bocado com a palavra, porque centralidade é tudo. Até pode ser uma arquitetura assim mais esquisita, é uma centralidade. Ou então uma qualquer função que emprega 4 pessoas, mas que visualmente é um bocadinho impactante, é uma centralidade e por aí fora. Não é, quer dizer, o conceito é muito claro. E o que eu acho deste modelo da área metropolitana de Lisboa é que, de facto, o ovo estrelado continua. Era de galinha e agora é de avestruz, não é? Foi crescendo.
E, portanto, é um típico modelo centro-periferia, que eu acho que já não se usa em lado nenhum. Tem tido tendência a engordar, portanto, qualquer dia vai regurgitar. A última peça foi a Parque Expo, que pôs no município de Lisboa mais outro pacote de atração. E, portanto, eu creio que o modelo corre o risco de implodir, porque não vi, por parte das políticas públicas, e já falaremos disso, qualquer intenção de equilibrar o modelo. É muito fácil dizer que vamos criar uma centralidade em Vila Franca de Xira, assim, mas com o quê? O que é que lhe pomos lá, não é? E, portanto, o modelo é um modelo perfeitamente planetário, gravitacional. E depois, o discurso sobre esse modelo, na minha opinião, é mais negativo ainda. Porque eu sempre que ouço falar de engarrafamentos, do trânsito de Lisboa, etc., invariavelmente esse discurso é produzido a partir de Lisboa e essas situações são produzidas, pelos vistos, por uns vândalos que todos os dias invadem a dita cidade, porque, pelos vistos, a outra não é cidade, chama-se periferia ou outra coisa qualquer. E, portanto, eu creio que há algo de muito errado no pensamento do que é hoje a urbanização e dos modelos que nós temos para verbalizar e para representar essa urbanização. Constata-se que a polaridade do município de Lisboa continua agora também alimentada por um fluxo turístico crescente e, portanto, esses riscos de sobrecongestão estão aí à vista. E depois, aquilo que era típico dos tempos dos 30 gloriosos, que Portugal não teve, que era o Estado acompanhar com investimentos e com planeamento e com urbanismo a estruturação do ovo estrelado. Normalmente isso fazia-se com vias radiais e com anulares, e fazia-se com o crescimento do sistema ferroviário, o metro mais o esquema francês do RER, e, eventualmente, outras modalidades. Os sistemas melhores da mobilidade são os que combinam todas as possibilidades e os que facilitam a intermobilidade. Em Portugal não aconteceu isso, não é? Nós viemos muito tarde para a gestão democrática municipal. As áreas metropolitanas são um fantasma, não existe, é um nonsense, não é? São criadas por lei em 91, nunca foram regulamentadas, são politicamente ilegítimas, não é? Ninguém vota nelas. Não tem orçamento, não tem competências próprias e, portanto, estamos-nos a enganar. Chamamos de área metropolitana, mas, de facto, nós temos uma geografia político-administrativa que é, exceto Açores e Madeira, ou é o Estado Central, que em boa parte coincide com Lisboa, e as suas capelas várias, cada uma a arrumar para o seu lado, ou são os municípios. E eu, da experiência que tenho, sinceramente, não acredito muito em cooperação intermunicipal, porque isso politicamente é um bocado avestruso. Eu se sou o presidente de um município, eu trato do meu município. Se é para resolver, se eu fico com a incineradora dos lixos e se o meu vizinho fica com a universidade, obviamente que eu fico com a universidade, não é? E, portanto, andamos entretidos com isto. Entretanto, o Estado faliu. E isso faz todo o sentido, porque, de repente, se quisermos virar a agulha, e, por exemplo, mexer, e precisávamos muito de mexer nos sistemas de mobilidade e de acessibilidade, agora de repente pergunta-se de onde é que vem o dinheiro. Porque uns estão em vias de privatização, outros estão em vias de concessão e outros estão falidos. E agora vem o diabo e escolha. Quer dizer, eu creio que nos próximos tempos se vai avolumando uma certa cacofonia, um ruído muito grande sobre os temas ditos metropolitanos, e alguns fenómenos de radicalização. Por exemplo, este tema que eu, provavelmente porque não estou cá, mas já estou um bocado saturado dos turistas e os tuk-tuks e não sei o quê, e o Airbnb, assim, está bem, pronto. Há meia dúzia de anos eram os prédios que caíam, que estavam vazios, o que é que os senhores querem agora? Ou então são as grandes obras, porque agora abriu um museu, agora abriu outro, e depois tudo isso salta imediatamente para a esfera pública, não é? Porque quem está aqui em Lisboa provavelmente não se dá conta e acha normal. Quem não está aqui não acha. Tudo o que se passa aqui passa-se na televisão, dá um programa daqueles prós e contras e não sei o que mais, como se aquilo fosse mobilizasse o país inteiro. E então, de repente, eu vejo isto assim. Não vejo o todo da área metropolitana, nem faço ideia se ele existe, se está na cabeça de alguém. Vejo um arquipélago de questões
e uma grande assimetria na gestão desse arquipélago. Há Lisboa e o resto. É assim que, exagerando um bocadinho, que vejo. Sim, eu gostava que desse a sua opinião. Pegando da gestão do território e da assimetria e passar, não para a visão mais global, mas para o local, para ver como é que as pessoas no dia-a-dia veem os seus lugares e as suas centralidades, não é? Porque há várias, não é? Como dizia o Álvaro. E como depois a Patrícia me passou aquela ideia do Moscavide, depois comecei a refletir um bocadinho e realmente, e pegando também no princípio do Paulo das centralidades, realmente há várias centralidades e eu lembro-me que há muitos anos que nos trabalhos preparativos para a Expo 98, nos inquéritos que houve, muitas entrevistas feitas em Moscavide, havia muita gente que nunca tinha vindo ao centro de Lisboa. Portanto, estamos a falar... Vou fazer, não é? Pois, não tinha vindo ao centro de Lisboa, nem achavam necessário vir ao centro de Lisboa. Portanto, dependesse o que é que... Mas no seu bairro estavam relativamente confortáveis, com aquelas condições de vida. Depois, inquéritos mais tarde mostraram que a importância que foi para a população da zona oriental o metro, não é? Portanto, o acesso ao centro, e dizia-se que se calhar o investimento mais importante que houve na zona oriental não foi a Expo, não foi as chamadas aquele conjunto de equipamentos, apesar de ter aberto a frente de Rio, que estava completamente fechada, mas tinha sido sim o metro. Eu lembro de uma discussão uma vez muito grande em Bilbao com a população, com o que é que tinha sido o investimento mais importante em Bilbao. Tinha sido o Guggenheim, do Frank Gehry, ou tinha sido a linha de metro do Foster. E havia um consenso de toda a população de que tinha sido o metro, realmente, que chegava ao Rio e que realmente percorria para a população local, até porque diziam que a maior parte das pessoas deu a visibilidade, o efeito Bilbao, mas depois as pessoas chegavam e iam-se embora. Portanto, estas são da centralidade administrativa e de visibilidade e do dia-a-dia e dos lugares, é muito importante. E eu lembro do João, no artigo que escreveu, falar que realmente a cidade é feita de lugares. A nossa centralidade é feita dos lugares onde vivemos muito, não é? Do espaço que os chamados os sítios, não é? E esse é um valor importante das cidades, que como é também o outro que ele falava das redes, não é? De capacidade, e é essa o interesse de vivermos numa área ou metropolitana, numa cidade, a possibilidade de conectarmos com culturas, com emprego, com educação, com uma série de componentes. E a terceira era o tamal cosmopolitismo, portanto, a capacidade de ser aberto. Esses três valores, que eu acho que são realmente aqueles que nós devemos procurar, às vezes como urbanistas, arquitetos, ou trabalhando no planeamento do território, e pegando na ideia da gestão do território, há uma certa perca, e eu que digo isto tem que sentido. Pegando agora, por exemplo, Moscavide, aquele barro, aquela quadrícula, aquela grelha, realmente tinha uma estrutura muito própria, depois foi sendo rodeada de grandes vias, de barreiras, e lá dentro foi perdendo muito das suas qualidades. Podia não ter perdido com um outro tipo de animação e outro tipo mas algumas perdem, outras não perdem. E o que tem acontecido, eu faço muito, percorro quase todos os domingos, faço assim um percurso que é percorrer toda a periferia de bicicleta, aliás, a Meixoeira, Lumiar, depois faço aqueles bairros todos, às vezes faço umas incursões por Loures, e o que verifico é que muitos daqueles bairros estão a ter grandes melhorias, mas que vão cada vez mais segmentados e a ter mais descontinuidades entre eles. A sua institucionalização, não só maiores obras, mas as grandes infraestruturas, criaram diversas barreiras, e a cidade, que não sei se foi pensada como um sistema policêntrico antes, mas foi perdendo fluidez. Portanto, as redes foram criando uma série de barreiras. Não só as redes, mas há vários tipos de redes, uma certa institucionalização,
as obras, portanto, há diferenças enormes entre a ameixoeira, vários tipos de ameixoeiras ali dentro, quando antes havia uma maior continuidade. E a maior parte, isto é interessante, irmos a Moscavide e comprar Olivais Norte, porque Moscavide foi pensado como, aliás, como o bairro da Boa Vista, foi pensado como um centro, na ideia daquilo das chamados espaços, unidades de vizinhança, como todos os olivais foi pensado, não é? E depois passamos para outros bairros de Lisboa sociais e não foram pensados como unidades de vizinhança, foram pensados como bairros sociais, e o que se está a perder é uma ideia, e eu não sei se o Plano Diretor de Lisboa foi atento a esse aspecto na sua construção de vários zonamentos e várias áreas de investimento, está-se a perder a ideia dessa fluidez e dessa construção de um planeamento dos lugares da cidade. E eu lembro-me, agora só para finalizar, há uns anos houve uma exposição grande do trabalho de Richard Rogers em Londres, na Royal Academy, e havia lá um mapa fantástico que era toda a área, toda Londres, com aquelas gigantescas, as aldeias de Londres. E era uma série de... a área metropolitana de Londres, na área metropolitana, a cidade de Londres, com os seus 20 milhões, constituído por centenas de aldeias, que não eram aldeias, eles chamavam aldeias, eram lugares com uma vida e umas características muito próprias, porque foi-se montando ali umas redes, mas também tem a ver com a economia, o crescimento da sociedade, que agora podemos estar em áreas completamente do oeste de Londres e não precisamos de ir ao centro, e tem uma vida própria e uma construção própria. Tem a ver com o crescimento da economia, com uma descentralização, não sei se uma economia ou uma regulamentação menos centralizada, mas eu acho que está para refletir como é que não temos sido capazes de criar lugares no meio destas redes que têm sido cada vez mais fortes, não é? E alguns deles mais cosmopolitas e menos cosmopolitas, mas alguns muito segregados. Sim. Queria perguntar, não sei se tem alguma coisa direto para dizer, mas em relação precisamente ao seu estudo acerca do significado da metrópole, e o que é tão importante nisso para a arquitetura? Bom, a minha investigação em torno do tema da metrópole tem mais que ver com o sentido que o conceito tem na obra de dois autores fundamentais no campo da história e da teoria da arquitetura, em num determinado momento muito específico do século XX. Alguns entre os anos 60 e os anos 70, eu estou a falar de Naferu Tafur e Remo Koolhaas. E para eles a metrópole é mais do que uma realidade concreta de uma cidade, enfim, apesar de eles se referirem a várias cidades, no caso de Koolhaas, Nova Iorque, como é óbvio, no caso de Tafuri, várias, mas para ambos os autores assumem a metrópole como a metáfora do nosso mundo contemporâneo, não é? Nas condições sociais, nas relações económicas. E o que é interessante verificar quando comparamos alguns textos teóricos de ambos é que eles assumem o termo com uma carga negativa muito forte. Portanto, metrópole é sinónimo de algo de facto negativo, de forma evidente no caso de Tafur e de forma menos evidente no caso de Koolhaas. E, portanto, é sempre sinónimo de um ambiente negativo para o homem, para as nossas condições de vida. Um ambiente, como se diz agora, disruptivo, não controlado e com um crescimento necessariamente anárquico, no caso de Koolhaas, claramente comandado pelas leis do mercado, não é? E, portanto, Koolhaas, nos anos 60, como outros contemporâneos, no fundo, faz uma espécie de diatribe contra a ideia de planeamento, declarando de algum modo inútil e resignando-se, enfim, sim, eu pergunto o que é aquilo que é o urbanismo. Exatamente, resignando-se ao mercado. Mas retomando aqui a questão das centralidades em Lisboa, eu salientava o papel e a importância do transporte público na zona metropolitana. Eu lembro que antes da crise, antes da falência do Lehman Brothers, havia uma discussão intermunicipal nos municípios na periferia acerca de uma rede complementar da rede que já existia, nomeadamente do transporte público pesado, o comboio e o metro.
E era uma proposta interessante que ligava aos vários municípios, Odivelas, Loures, Vila Franca, Amadora, no sentido de criar uma rede de metro de superfície, que não só ligaria de forma radial, complementaria de forma radial a ligação a Lisboa, mas também ligaria esses vários municípios. E essa ideia de policentrismo, que o Paulo referiu inicialmente, também passava, por exemplo, pela construção de uma série de equipamentos que seriam geridos de forma intermunicipal. Ora, esta semana veio a notícia que um desses equipamentos, dos poucos que viu a luz do dia, o Teatro da Mola Posta, no Senhor Roubado, precisamente, vai ser privatizado. Portanto, de algum modo, simbolizando a falência de todo esse projeto, nunca foi adiante. Talvez, sim, eu desse não sei. E pronto, tudo isso acabou, de algum modo, não sabemos muito bem em que pé ficaram esses planos. Mas existe um desinvestimento generalizado numa política de transporte público. Esta supremacia do transporte individual gerou uma série de redes até, mas modos de vida e depois com consequências até nas tipologias de habitação e nos sítios que são construídos à volta da habitação, muito diferentes se nós tivéssemos uma política de transporte público. Parece totalmente desinvestido. Sim, claramente, não penso que tem a ver com os recursos, com a falta deles, não é? E com a falência do Estado, que há pouco o professor Álvaro Domingos falou, não é? Do Estado, não é? E também, enfim, há poucos dias foi anunciado que há planos para expandir novamente a rede do metro. E gerou-se uma discussão em torno do qual deve ser a expansão, em que sentido é que essa expansão deve ser feita. Aparentemente, o Governo Central vai optar por prolongar a rede interna de Lisboa e, portanto, por agora limitar a expansão para outros territórios. Mas eu, na dupla condição de suburbano e de utilizador de transportes públicos, lembro aqui o efeito benéfico que teve, por exemplo, a chegada do metro à cidade de Odivelas, tornando-a curiosamente central de repente. Portanto, através do metro e com os tempos de deslocação curtos que o metro permite, eu estou a 10 minutos do centro de Lisboa, coisa que não consigo utilizando os transportes públicos, por exemplo, se estiver em Belém ou na zona oriental. E, portanto, de repente, Odivelas centralizou-se face ao centro da metrópole. De uma forma até um pouco imprevisível, porque aquilo surgiu sem grande... Pronto, quer dizer, porque é que chegou lá tem a ver, obviamente, com a realidade política, porque António Costa também foi presidente da Câmara de Loures em tempos e forçou essa expansão. Provavelmente, se o contexto fosse outro, isso não teria acontecido. Não é? Mas, aparentemente, por agora, essa expansão para fora da zona limítrofe de Lisboa está fora de causa. Não sei. Foi para lhe pagar. Vejam lá se está connosco. Tá, porque, bom, está bem, o ovo estrelado, sim, mas o ovo evolui, e depois é avestruz, e dá pintos, e depois dá a galinha com os seus pintos, e depois, enfim, a área metropolitana, chamem-lhe o que quiserem, não interessa, se é a região metropolitana, se é área, se é bacia de captação, se é o que é que for, não interessa, quer dizer, o que interessa é que há aqui um fenómeno socioeconómico e urbanístico e, portanto, político, não é? Em que há uma quantidade de gente que vive nesta coisa, quase 2.900.000 pessoas nos municípios oficiais, ainda que eu acho que aí também há erros de início, porque acho que Benavente devia fazer parte para fechar a bacia do Tejo, mas não faz, porque é de outro distrito e não sei o quê, e tal. E nesse espaço tem vindo a crescer com explosões, e não explosões da cidade e não sei o quê, tem vindo a crescer muitas vezes das formas mais estrambólicas possível, quando tu falas das circulares e não sei o quê. O Freire Moral decidiu que as radiais era primeiro que as circulares, que é um erro crasso, simplesmente era preciso fazer a A5 para ir a Cascais, onde estavam os amigos dele todos, e fez a A5 antes das circulares. Se tivesse feito aquilo antes das radiais, a situação do trânsito em Lisboa era outra completamente diferente. E assim aborda essa questão na sua tese de doutoramento, que depois originou o surgimento da A5 como uma forma de expansão ou de beneficiação do...
Mas depois, mas deixa-me só terminar, é porque essa questão de que não há estruturação, então não há, há acril e acrel que estão totalmente completas, está bem? Está desequilibrada, mas nós dizermos está desequilibrada não quer dizer que ela vá se desequilibrar ainda mais, não sei se é isso que estás a dizer, ou se há tendências para um certo equilíbrio, um determinado equilíbrio, porque quando tu vês o estudo que o Ferrão fez sobre os fluxos origem-destino, casa-trabalho, em 1980 e em 2002 ou 3 ou 4, não sei o quê, tu vês claramente que essa gama enorme estendeu-se a todo o território, pelo menos no norte, na área metropolitana norte, não é? Estendeu-se a todo o território de uma forma muito mais equilibrada. Começa a haver deslocações de Sintra para Cascais, e agora tem uma autoestrada, ainda mais vai haver, e assim sucessivamente, quer dizer, e todos os corredores, é aquela imagem da mão com os 5 dedos, não é? Quer dizer, Almada, Cascais, o eixo Sintra, Loures, muito mais difuso, porque foi feito à base da caminhonete e do barraqueiro e daquela coisa toda, mas pronto, e depois, outra vez, a concentração em Vila Franca de Xira, sempre com 2 meios de transporte, ligados a, eventualmente, metro depois quando chegasse a Lisboa. Mas todos têm ferrovia, todos têm autoestrada. Portanto, quer dizer, essa estruturação, essa armadura existe. Existe, é fato, a concentração de postos de trabalho em Lisboa, isso é indubitável, claro. Mas também há desconcentração disso, quer dizer, também há outros polos de emprego que se originam numa série de sítios, em Alverca, por exemplo, no Senhor Roubado e naquela zona ali de Odivelas, na Amadora nem é preciso falar, não é? Quer dizer, a Venda Nova, coisa que já foi, esse até já está decadente, quer dizer, esse começou nos anos 60, teve o seu pico, passou a Sorefame, tinha lá não sei quantos milhares de postos de trabalho, depois deixou de ter, passa para a Bombardier fecha não sei o quê, e agora só lá tem meia dúzia de gajos a trabalhar. E já está brownlandizado, quer dizer, já são terras que podem passar daquilo para outros usos, do industrial para outros usos. Mas, portanto, há estes movimentos, há essas coisas. Portanto, e são esses movimentos da realidade que configuram uma coisa metropolitana qualquer, que não interessa agora se é área, se é região ou se é isto. Que depois não tenha consequências políticas. Isso depende muito, quer dizer, mas até certo ponto, quer dizer, eu já vi muitas vezes a Junta Metropolitana agir e ter posições firmes em relação a certas coisas que acontecem e que lhes diz respeito a todos. Não é política, é ilegítima, não é que seja ilegítima, mas enfim, não tem consequências, isso estamos de acordo. Mas enfim, quer dizer, não se pode ter tudo também, logo assim. Alguém da plateia quer Quanto à privatização dos transportes, ainda bem que o nosso querido Partido Comunista Português, nas negociações com o PS, obrigou e fez questão que a reversão da privatização da Carris e do metro fosse um ponto fundamental para o apoio ao governo. E isso fez com que a administração e a gestão dos transportes voltasse a ser o Estado. Agora, assim o Estado consiga gerir aquilo como deve ser. Isso é que é pior. Mas está na ordem do dia a reestruturação da oferta, porque há redundâncias, há sobreposições e, portanto, uma rede que devia funcionar de forma complementar ainda não consegue fazer. Temos muita dificuldade nisso. Até a articulação com os privados, que também cumprem serviço público. Não é? Uma das questões que está ausente aqui, porque a arquiteta Helena Roseta não está presente, a visita dela é à Cova da Moura e, por acaso, na Amadora há um jornal de distribuição gratuita que fala precisamente de um problema que penso que vai tornar-se bastante conhecido, que é os donos dos terrenos onde está situada a Cova da Moura estão a pedir os terrenos de volta. Portanto, passado décadas de ocupação, eles estão a pedir os terrenos de volta. Isso está público. Diga? Um proprietário, sim. Um proprietário.
isto com todo, penso, com uma certa passividade ativa da Câmara Municipal. Eu queria introduzir aqui esta questão, não só por causa da Cova da Moura, mas também por causa da questão do solo, que é fundamental em todas estas questões, do desenvolvimento metropolitano, das formas como foram ocupadas, os processos de génese ilegal ou de habitação. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre isso, senão voltávamos a fazer uma passagem. Não? Queres perguntar alguma coisa, António? Ok. Então, porquê que é... Duas precisões só neste tema. Onde está a maçaneta? Que é... eu noto que há falta de informação que nos permita avaliar o que é a realidade, nomeadamente em termos de procura e oferta de transporte. É de uma opacidade total, não é? Porque há bocado falaste no estudo Ferrão, a propósito dos movimentos de casa de trabalho que o INE recolhe. Nós nem sequer sabemos que percentagem dos movimentos é que isso representa, não é? Estamos a esse nível. E estamos a reduzir a mobilidade a um movimento simples para lá e para cá, o célebre pendular, quando sabemos que as coisas são muito mais complicadas, que temos as mercadorias, que temos toda a logística, as obras e a logística das obras, enfim, aquela percepção que o cidadão tem quando as coisas empancam e quando se dá conta do que vai acontecendo. Portanto, persistem assim umas visões estruturalistas e gerais, mas falta informação miúda, porque nós sabemos que o território não tem a mesma estabilidade que tinha. Basta pensar um banco que durou 50 anos e que de repente despediu 200. E aqueles 200 vão ter que procurar emprego a algures, e não se sabe se esse algures é sequer naquele município. E então, a estabilidade dos modelos tipicamente modernos dos anos 60 também se baseava muito na estabilidade dos processos sociais e de uma certa previsibilidade na economia, na criação de emprego e na própria possibilidade do Estado acompanhar os investimentos. O Estado de feição social-democrata, entenda-se, não é? Como dizia o Sérgio, a paz, o pão, saúde, habitação. Portanto, o Estado que estava presente na produção da res pública, fossem infraestruturas, fossem sistemas de transporte, fosse sistema de saúde, fosse o que fosse. E só assim, na minha opinião, é que se consegue ter alguma crença no planeamento. Quando tudo se fragmenta e a lógica é a dita dos mercados, ou seja, é o dinheiro que faz dinheiro, imediatamente a coisa muda logo de feição. Eu costumo estar atento nos discursos e nos artigos, quando de repente me falam no cidadão, a seguir falam-me no cliente e depois falam no utente. Assim, ó diabo. Ó diabo que estes três não se conhecem. São três animais de zoologias completamente diferentes. Não é? O cidadão faz parte do modelo anterior, em que o planeamento urbanístico, tal como o sistema público de saúde, fazia parte da centralidade do Estado na condução das dinâmicas sociais e, portanto, das territoriais. O cliente é o que se sabe, se pagas tens, se não pagas não tens, e o utente é o que grita. Pronto, hoje grita por uma coisa, amanhã grita por outra, e aquilo dissolve-se com uma facilidade enorme. Portanto, eu creio que o dossiê metropolitano precisava de uma discussão política séria. Porque, para sabermos se é um espaço legítimo, agora para citar o livro do Jacques Lévy, se é um espaço legítimo ou se não é. Porque eu não quero ser, como dizia o François Acher na sua Metapolis, não quero fazer parte de uma democracia que dorme, ou seja, que eu só posso votar onde posso dormir. Se eu perguntar ao sistema se eu posso votar onde quiser, escolhendo, por exemplo, se calhar a coisa, o xadrez mudava completamente. Ou se quiser ter uma legitimidade para um assunto metropolitano que não é um assunto de somatório de municípios, é sistémico, eu quero ter uma unidade que seja politicamente coerente e legítima a esse nível, e que seja eleita diretamente e que tenha um orçamento e que tenha competências, porque senão até lá andamos a brincar e depois vem um sujeito de uma direção-geral ou um ministro ou não sei o que mais diz não, que isso é uma tutela do Estado Central e é assim, e acabou, não é? Uma história da decisão do que é o metro. Não pode ser, quer dizer, este sistema é completamente surreal. Se não fosse surreal, há outro livro que me marcou, desculpem, isto parece exibicionismo bibliográfico, mas é sincero, que é o Splintering Urbanism, que é o primeiro livro que nos chama a atenção para a questão da produção da infraestrutura.
e do importante que isso é na definição da justiça espacial. Porque antes disso, nós dizíamos que era garantido, era take for granted, que um determinado processo de urbanização, uma estratégia, leva o pacote todo, não é? Como leva ao saneamento, a rede elétrica, etc. E agora isso não é líquido. E a qualidade de cada uma dessas coisas, o ter banda larga ou não ter, o ter com portagem ou sem portagem, o ter com um horário bem distribuído ao longo do dia ou não ter, o ter ao fim de semana ou não ter, etc. Todos os sistemas sociotécnicos, desde a rede wireless até à água, têm uma importância fundamental e nós perdemos uma oportunidade muito grande porque estávamos com as pressas dos fundos comunitários, dos quadros comunitários de apoio, tínhamos que fazer obra, etc. E quando se abriram os grandes corredores da mobilidade rápida, não é? Chamadas vias arteriais de escala supramunicipal, metropolitana, ou o que lhe quisermos chamar, não tinha custado nada, em vez de meter só asfalto, meter outras coisas, não é? E serem corredores preparados para outras coisas. Agora, neste momento, não. São corredores em que uns são privados, outros são do Estado, através agora mudou de nome outra vez, não é? Não é Junta Autónoma, é Infraestrutura Portugal, o outro é uma concessão da Brisa, o outro é não sei o quê. E então, continua com um perfil autoestradal, quando não havia necessidade nenhuma. A Avenida Castelhana em Madrid tem 12 pistas e não é uma autoestrada, é uma avenida. E a decisão de entrar naqueles esquemas, desfazer um nó, facilitar ali uma saída ou uma entrada, pelos vistos, é uma coisa impossível. E isto é surreal outra vez. Eu acho que estes dois temas das geometrias políticas e do espaço legítimo, portanto, e as questões dos sistemas sociotécnicos, dos sistemas infraestruturais, que era muito importante atualizar, ver como é que está essa questão. Não sei se quer dizer alguma coisa, especialmente sobre... eu penso que nos seus livros sente-se sempre um pouco uma aspiração ou uma ideia de uma possibilidade de um projeto metropolitano. Ou seja, de existência, na continuidade do que estávamos a dizer, de existência de um espaço com uma identidade própria, específica, e que mais do que este emaranhado de questões administrativas ou políticas, primeiro tínhamos que o conhecer e saber se de facto ele tem hipótese de ser um espaço metropolitano, se não tem essas características. Eu agradeço-lhe a pergunta porque era exatamente o que eu estava a pensar e apetecia-me dizer, realmente. Ou seja, eu discordo completamente daquilo que o Pedro Jorge há pouco dizia, de que era indiferente o nome que se dá. Poderá ser uma questão académica discutir nomes, etc., mas no caso específico de que estamos aqui a tratar, não é nem mais ou menos indiferente falar de metrópole, falar de região metropolitana ou falar de outras regiões, no caso do país. Ou seja, aquilo que eu há bocado tentei dizer em relação à metrópole de Lisboa, que foi o grande equívoco, e corre-se o risco de haver eleições brevemente para as áreas metropolitanas e, portanto, este problema, pelos vistos, não vai ter solução, vai-se continuar a repetir o tal pecado original que foi não ter pensado em termos territoriais, no que isso implica de pensar em termos económicos, sociais e políticos, e, portanto, de dar consistência a um espaço, que seria a metrópole de Lisboa, integrando, no fundo, a metrópole de Lisboa, usando uma linguagem um bocado mais técnica, era o nome que se pode dar, é o equivalente, digamos, ao nome que nós dávamos antigamente ao urbano. Ao urbano não no sentido de por oposição ao rural, isso aí, ele saiu, bom, é pena, porque era uma homenagem a ele que eu iria fazer. No fundo, acabar com o suburbano, no fundo. A metrópole de Lisboa, no sentido que tentei há pouco dizer, de ser pensada como uma massa crítica territorial, que integra, digamos, as várias componentes, as várias funções, as várias dimensões económicas, sociais, culturais, etc., nesse mesmo espaço, permitia que fora do espaço desta metrópole, o espaço restante que está no quadro regional, como há bocado eu lembrava,
pudesse também criar a sua própria especificidade territorial, com autonomia e contrariando frontalmente, que eu penso que é uma batalha a fazer, contrariando a existência do suburbano. Ou seja, isto não é uma questão académica, do meu ponto de vista. O acabar com o suburbano só é possível se, independentemente da dimensão territorial que estiver em causa, se for pensado que há uma articulação muito estreita entre os vários espaços que, digamos, compõem, neste caso, a metrópole. Efetivamente, há pouco também estava-me a lembrar, muitos de nós aprendeu, há uns anos atrás, no início dos anos 90, com os urbanistas da Catalunha, quando eles, no fundo, pensaram, a propósito dos Jogos Olímpicos que organizaram, pensaram a cidade e a metrópole de Barcelona no sentido de conjunto. Isto é, não se limitaram, como infelizmente nós fizemos com o caso da Expo, óbvio, não eram os Jogos Olímpicos, mas ficou confinado ao espaço da intervenção, e eles pensaram que os Jogos Olímpicos eram uma ocasião espantosa, e sequer única, para pensar o território em conjunto. Para isso tinham uma ideia-chave, era aquilo que eles chamavam de projeto de cidade. Um projeto de cidade, que neste caso é um projeto de metrópole, pensado no fundo articuladamente nas várias funções, nos vários subespaços de que estão contidos nessa mesma metrópole. Mas curioso, nós aprendemos, enfim, essa experiência foi muito divulgada, acho que foi positiva globalmente, não interessa agora discuti-la, mas como há uns anos largos atrás, muito antes desta experiência da Catalunha, eu ouvi uma vez o Nuno Portas dizer, e bem, que toda a experiência que houve em Lisboa no tempo do Eduardo Pacheco, o próprio Eduardo Pacheco tinha um projeto de cidade. Isto é que me parece extremamente importante também lembrar, ou seja, é verdade que mais recentemente aprendemos, digamos, ou reaprendemos com o caso de Barcelona, mas já houve, no nosso caso de Lisboa, por razões históricas, que não há tempo para falar disso, mas razões históricas muito precisas, foi possível pensar a cidade no seu conjunto, articuladamente, e o plano de Alvalade, que espero que depois, na altura, se possa falar melhor sobre isso, é um caso exemplar, foi um caso exemplar de maneira de pensar a cidade articuladamente, de que o plano de Groer, foi o plano que foi adotado em 48, atenção que o plano foi aprovado em 48, Eduardo Pacheco morre em 43, de um desastre de viação. Portanto, provavelmente o Eduardo Pacheco não se preocupava em ter um plano, e nomeadamente este que foi aprovado em 48, 5 anos depois da sua morte, porque mais importante do que ter um plano ou um planeamento era ter uma estratégia de planeamento, uma estratégia de intervenção nesse mesmo território. Não sei se me perdi. Vitor, deixa-me só complementar, já que me citaste diretamente para dizer isto, acabas por dizer exatamente o contrário do que estavas a dizer de início. O Eduardo Pacheco não se preocupava nada com o nome do plano, nem com o nome da situação, não sei o quê. Ele tinha um projeto de território, não é? Tinha um projeto de território. E a existência precede a nomenclatura. Era só aí que eu estava a dizer que eu estávamos a falar da existência de um fenómeno socioeconómico, urbanístico, etc., etc., que está aí à vista. Pronto, antes de o estudarmos. E esta coisa de o estudarmos tem muito que se lhe diga, não é? Esta coisa, antes de o nomearmos, haveríamos de o estudar. São entidades diferentes. Pois são, por isso é que eu estou a dizer. Não é indiferente se designar de uma maneira ou de outra, que são entidades diferentes. Entidades territoriais diferentes. Isso é básico. Está bem, mas eu não estou a dizer que não são diferentes. Eu estou a dizer é que existe uma que está aqui à nossa beira, que está aqui debaixo dos nossos olhos. Pronto, depois mais tarde lá refletiremos, mas nós conhecemos mal, mas já vou ali. Quando for a altura, logo diremos se é uma região, se é uma área metropolitana, se é uma metrópole, se é uma cidade, se é o quê. O Eduardo Pacheco pensava cidade, vírgula, pensava território, não é? A Marginal leva até Cascais, e as outras coisas que foram feitas era mais uma visão de área metropolitana do que provavelmente de cidade, não é? O aeroporto ali, um aeroporto é para a cidade? Não, o aeroporto é para o país inteiro. Se calhar o que devíamos questionar agora... E essa é o que nós, deixa-me só dizer, para chegar à questão do conhecimento. O que nós todos estamos... Há uma linha de concordância aqui para todos,
que é o facto destes... Não, evidentemente que não. Aliás, até é bom estar em desacordo algumas vezes, mas que é a questão do conhecimento, é a questão do conhecimento deste objeto que nós temos. O conhecimento que temos é suficiente. O conhecimento que temos, quer dizer, voltando à conversa da entrevista do outro dia, a FCT financia sistematicamente projetos que permitam o conhecimento da área metropolitana, ou do que tu quiseres, ou da região, ou da metrópole, seja lá do que for, desta área. Nunca. A FCT tem uma política de financiamento da investigação urbanística em relação à área metropolitana, sobretudo em relação à área metropolitana de Lisboa, em que evita... Há uns anos atrás eu tive projetos aprovados pela FCT. Há uns anos atrás. Há quantos anos? Pois. Não estou agora a fazer chamar. Não, mas vê a lista, vê as listagens. Aí vamos fugir um pouco do tema. Eu queria, se calhar, perguntar, não sei quem é que será, acerca do professor Vítor Matias Ferreira, coloca, eu penso que a grande dificuldade aqui é trazer isso para a realidade do regime democrático, não é? E para a grande especialização, fragmentação. Para mim, o Pacheco era fascista. Não era liberal. Desculpem aqui. Era o braço direito do Salazar contra o Vitória. Era liberal. E eu não sei fascista, Mas é outra cena. Sim, mas... Felizmente ele morreu em 43, portanto, não foi possível fazer o confronto com o próprio Salazar, que mais dívida era evitável. Mas morre em 43. Mas quando ele constrói, por exemplo, cá está, o bairro de Ele era Alvalade... ministro, agora presidente da Câmara de Lisboa. Sim, ele era a representação da macrocefalia. Ele era a representação da macrocefalia. Sim, ele era o rei. Mas... Teve sempre em desacordo e não fez nada do que eu queria. Mas escute, se não perdemos. Quando se construiu, quando estava a construir aqui o bairro de Alvalade, e eu aprendi isso até nos seus livros, estávamos ao mesmo tempo a construir bairros que, precisamente, o Eduardo Pacheco não queria saber, mas tinha conhecimento, mas não queria saber, como os bairros da Brandoa e depois toda a construção de géneros ilegal dos concelhos da Amadora, de Odivelas, de outros. Portanto, aquela estratégia de bolsa de terrenos e de valorização da propriedade da cidade de Lisboa gerou um desequilíbrio muito grande em relação ao valor que os terrenos, ao valor inicial que eles tinham e ao valor que depois tinham do ponto de vista da venda do mercado da habitação. Não é? E, portanto, ele tinha uma visão que era uma visão, lá está, imbuída dos objetivos dos objetivos políticos da época. E a minha questão é, como é que nós conseguimos trazer os objetivos do projeto metropolitano para um período democrático, com os desafios que existem hoje? Não sei se esta aula quer... Estou um bocado discreto num projeto democrático, quer dizer, metropolitano, com aqueles princípios da integração das infraestruturas, aqueles mitos que nós gostaríamos todos, e há anos falava de integração de infraestruturas, dos transportes, etc. O que vemos, e eu por isso é que eu dei a analogia das aldeias de Londres, portanto faz, e o Richard Rogers não destacava a City de Newham ou do outro lado qualquer, porque cada um tinha a sua especificidade e a sua vida, é os lugares e o urbanismo de cada lugar e a forma como se vão construindo. E eu vejo com muita dificuldade, também derivado de um período de splintering urbanismo que realmente criou e foi criando áreas metropolitanas de diferentes formas e modelos, mas com esta fragmentação e flexibilização e financialização da economia, que haja possibilidade de agarrar e de haver um planeamento integrado. É preciso que as políticas públicas façam bem certas... principalmente a rede de transportes, obviamente quando o metro foi para o seu roubado, já a ideia era ir para lá na altura da Expo. Não foi porque a decisão política vai para a Expo e não vai para aquela luz, porque o plano do metro era ir para aquela luz, era para ali onde havia a população. E provavelmente era essa a opção correta. Vai-se para onde estão as pessoas. Não sei se é para trazê-las para Lisboa. E é difícil, e é isto, pegamos aquilo que o Álvaro há bocado estava a dizer, a pouca informação que temos dos fluxos.
É importante em Odivelas haver metro para ir para o centro de Lisboa, não é? É pela capacidade das pessoas se poderem movimentar e estar em rede, não é? Mas o que é preciso é criar em Odivelas, como é que é preciso criar nos diferentes... E aí os diferentes concelhos da área metropolitana de Lisboa, cada um é um cardápio diferente, desde Loures com as suas pequenos lugares que são autênticas aldeias com vida própria, Unhos, Catujal, Camarate, etc. Ou então vamos ali para a Amadora e vemos aquele contínuo em que se sente muito menos as diferenças e as barreiras daquele contínuo do que se sente, por exemplo, em algumas periferias de Lisboa, em que se passa de várias zonas principalmente por aquela institucionalização da urbanização, sem haver condições para que essas urbanizações tenham condições e liguem com o resto. E, portanto, dar importância aos lugares, ao urbanismo acho que é prioridade e aí é que se percebe o que é esta área metropolitana de Lisboa, feita de lugares, de aldeias, de urbanizações, e o que é preciso fazer em cada uma, e muitas vezes em cada uma é preciso uma ideia diferente da outra, mesmo ao lado. Falta de informação, falta precisamente de alguma democraticidade ao nível local. E há muito trabalho para fazer. Como eu disse, já não acredito muito nas ideias de uma volta-me bem ao de cima, governo metropolitano, redes integradas, etc., também e principalmente por dificuldades financeiras, mas também por uma dinâmica económica que é global, que já não liga à importância, porque o investimento vai e se prende-se com aquilo que estavas a dizer sobre as políticas de solos e sobre o valor dos terrenos, vai a qualquer lado, se for preciso tirar uma rentabilidade, independentemente da sua posição estratégica, não é? Há lógicas de rentabilização do investimento que são completamente alheias à lógica de planeamento físico do território. Não é? Sim, não sei se pode dizer alguma coisa. Ouço falar cada vez mais num modelo de agência, uma espécie de uma agência metropolitana. E essa agência não seria estereofónica, à moda do Great London Council, não é? De pegar em todos os dossiês. Não, ela tinha que se concentrar em um ou dois temas. E um ou dois é mesmo, não é uma força de expressão. Um ou dois temas considerados de vital importância, onde, sobretudo, o Estado tivesse alguma capacidade de regulação, não só de regulação, como de fazer obra. E eu creio que, nesse aspecto, a mobilidade é fatal, não é? Porque há claramente, nós vivemos, não sei se é uma transição, mas pelo menos nota-se que que ao mesmo tempo convivem lógicas de lugares e lógicas de relações. Faz-me lembrar sempre a metáfora da internet, não é? Que nós não vivemos em lugares, vivemos em sites. E os sites continuam a ser lugares. Definem-se por conteúdos e definem-se por relações, por links. E em brasileiro por modos de acessar. Pronto. Toda a opacidade que nós temos neste momento sobre o futuro nos diz, qualquer que ele seja, que não há mobilidade social sem mobilidade espacial. E Portugal tem vindo a passar por formas de mobilidade espacial que são as mais de ruptura, não é? Que é de repente emigrar. Pronto, não há outra hipótese. Esta é mais do que os movimentos pendulares, é a mobilidade mais radical que nós assistimos. Para os que ficam, e contando com os desacertos todos da economia e o não sabermos quem é que vai criar emprego, porque em Lisboa sempre houve uma dependência enorme do emprego público. Aliás, esse é um dos temas recorrentes e um dos principais preenchedores dessa dita macrocefalia. E depois é um preenchimento por cima. Por exemplo, a percentagem dos diplomados em relação ao total é muito maior do que em qualquer área do país. Seja por problemas de emagrecimento do Estado, seja por problemas de não oferta de emprego ou de oferta precária, porque são estágios e são contratos que não se sabe se duram um ano, é tudo isto que faz parte desta realidade que se evapora todos os dias, nos diz que nós precisamos de espaços fluidos.
sejam quais forem. E, portanto, eu era capaz de defender um modelo político de uma agência metropolitana, bem escudada politicamente, que tivesse a capacidade de consensualizar minimamente um modelo e umas prioridades, mas que tivesse capacidade de bater o pé às tutelas, que não fosse um jogo de capelas e de catedrais como é agora, que as estradas fazem o que entende, que a Refer faz o que entende, etc. e tal, e sobretudo num contexto em que o dinheiro não abunda, a hierarquia da decisão é muito importante. Já lá vai o tempo em que a gente aprendia, não é? Quando aprendia urbanismo, tinha uma lista de coisas que ia desde fazer bairros até fazer equipamentos de proximidade, e aquilo vinha tudo em paralelo, não é? Porque era suposto que tínhamos direito ao pacote todo. E agora, em clima de fortíssimas restrições financeiras de investimento público, nós temos que ser extremamente rigorosos nas opções que tomamos, por muita gritaria que haja, porque há outras que não vão ter, não é? Isso era capaz de poder funcionar para os grandes sistemas metropolitanos, porque a mobilidade é sem dúvida um deles. Outros resolvem-se mais facilmente, como os lixos ou os sistemas de água em alta, esse tipo os resíduos, etc. Este não, este pela diversidade dos atores em presença, pelo seu desequilíbrio. Uns são gigantes, outros são anões, uns são públicos, outros são privados, uns parece que são muito simples, mas afinal não, porque têm um alvará do tempo do Catrapum, que lhe dá direito de, não sei, enfim, estes labirintos que regulam a vida portuguesa. Isso depois, complementado com essa ação de proximidade, me parecia que era um modelo execuível, não é? Mas que se falasse nisso, porque nós temos andado entretidos da Autoridade Metropolitana de Transportes. O pessoal deixou de acreditar nela, porque achava que coisas como, por exemplo, um passe único que era facílimo de negociar, e afinal não é. Porque depois, na negociação, o poder que as diferentes empresas têm e os argumentos que põem na mesa rapidamente dissipam a discussão. Aliás, nós estamos num tempo que, parece que seja qual for o assunto, é facílimo dissipá-lo. Ele parece muito claro, problematiza-se desta maneira. Sim, mas os senhores esqueceram-se que nós aqui regulamos-nos por este sistema, as nossas prioridades de investimento são aquelas, só entramos nesse jogo se... Pronto, e de repente não há no meio daquilo quem bate ao pé e diga não, nós estamos aqui a tratar de um assunto que é melhorar o mais possível o sistema de mobilidade ao nível metropolitano e as nossas hierarquias são estas. E, portanto, alguém tem que nos dar legitimidade, é por isso que entra outra vez a política, sem dúvida. Alguém tem que nos dar legitimidade porque nós não estamos a discutir dossiês técnicos. Eu, às vezes, aborrece-me muito a tecnificação dos dossiês e de dizer que são os técnicos. Sim, já sei que os técnicos são muito importantes. Aliás, até depende dos técnicos, do dinheiro que se paga aos técnicos, de dizer aos técnicos, olha, trabalho neste cenário e vá contra aquele, e dizer a outros técnicos que façam o contrário. Então, a gente sabe que a árvore da técnica, em abanando, cai de lá qualquer coisa. Mas o conhecimento técnico, obviamente, que é importante. Mas a decisão é política. E, portanto, aqui é que a coisa tem falhado muito, me parece. Lá em cima no Porto é igual. Mas as autoridades metropolitanas passaram para a tutela da área metropolitana, não é? Portanto, há aqui uma certa contradição. Na secretaria, não é? Como se diz no papel. Não sei se quer tomar a palavra, dizer qualquer coisa. Mas vamos primeiro ouvir o professor Jorge Nunes, se calhar, e depois... Sim. Precisa de microfone, acho que... Não, eu queria só lançar outra questão para o debate, que é uma questão que surge quando em vez, em relação a Lisboa e também em relação ao Porto, que é o crescimento, enfim, administrativo das cidades atuais, redefinir os limites administrativos de Lisboa e do Porto. No caso do Porto, absorvendo Gaia, e no caso de Lisboa, absorvendo... Mas é uma questão que, de facto, de vez em quando se volta a discutir. E outra questão que eu também gostava de referir, e que tem a ver com o futuro, que já aqui foi falado, e só a título de nota, há dias li, e vinha a comentar
com o João esta questão quando nos deslocávamos aqui para o ISCTE. Nos Estados Unidos, em algumas cidades de alguns estados, as autoridades estão a pensar desinvestir de todo nas redes de transportes públicos e concessionar o serviço à UBA. E, portanto, podemos imaginar o que é que isso significa e quais as implicações que isso tem ao nível do território. Por um lado, porque vai provocar uma atomização da sociedade, não é? Porque cada um depois tem a liberdade de se deslocar para onde quiser e bem entender. E por outro lado, porque provavelmente também isso terá impacto no transporte individual. Se calhar não será necessário toda a gente ter carro individual. E se não serão necessárias vias próprias para a circulação dos transportes, portanto, isso será provavelmente, como se diz, como eu há pouco disse, muito disruptivo, não é? Eu acho que podemos então ouvir sim. Não, era só em relação a algumas das intervenções que foram feitas. Parece-me que, havendo obviamente diferenças de entendimento, algumas mais subtis, outras mais... Mas parece-me que poderá haver algum consenso sobre a necessidade de pensar o território metropolitano, seja a região metropolitana, seja a área metropolitana, mas de facto numa escala diferente, que é numa escala abrangente e sobretudo numa perspectiva holística. É evidente que o eixo, por exemplo, o eixo das acessibilidades é importantíssimo. Não vejo que o eixo das acessibilidades possa ser visto separadamente, por exemplo, do reforço das centralidades urbanas, do reforço das cidades de média dimensão, que não possa ser visto também do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e dos terrenos que não são urbanos, das áreas naturais que é preciso e que são fundamentais para a sustentabilidade urbana. E, portanto, esta visão, que eu acho que tem, de facto, uma escala de pensamento, parece-me que ainda não tem respaldo no figurino institucional, na arquitetura institucional. E nessa medida, eu aliás sublinhei com bastante agrado, porque uma das coisas que eu acho, de facto, eu trabalho na área metropolitana de Lisboa, uma das questões que eu acho que de facto há aqui, é uma questão verdadeiramente importante, é a questão da legitimidade. Há também a questão de alguma sobreposição e articulação entre os diferentes domínios digamos, de entidades e de intervenção nas áreas do planeamento e da administração do território, que é importante conjugar, e isso de facto está na minha opinião, uma grande confusão. Basta dizer, por exemplo, as competências hoje da área metropolitana, do ponto de vista do planeamento, quem conhece o quadro legal percebe que são limitadíssimas, portanto, são muito pouco eficazes, são muito pouco... e, portanto, eu acho que é preciso, sobretudo, repensar como é que nos organizamos. Eu não estou a defender nenhum modelo, o que me parece é o que está neste momento prefigurado, se calhar é um modelo que não nos permite planear, não nos permite governar de forma concertada, do ponto de vista das redes dos equipamentos, da articulação dos sistemas de infraestruturas, dos sistemas ambientais, na escala metropolitana. E, de facto, Lisboa é uma centralidade, quer dizer, parece-me uma metrópole sem uma grande cidade. Lisboa é, de facto, fundamental na lógica metropolitana, mas a rede, aquilo que, no fundo, consubstancia o resto do território metropolitano, se calhar é de igual modo importante. E, muitas vezes, não é, pelo menos, olhado com a atenção que eu acho que devia ser olhado. E, portanto, há aqui dimensões de planeamento... Até é pernicioso fazer essa dicotomia, não é? Claro. Lisboa e o resto. Claro. Mas às vezes acontece, não é? Às vezes, do ponto de vista das políticas, quase sempre acontece. Sim. Era o que estava a referir aqui acerca do suburbano. Claro. E, portanto, parece-me que há aqui um enfoque que deveria ser dado à questão de como é que nos estruturamos do ponto de vista da organização e do ponto de vista político. Há aqui decisões políticas de base que têm que ser tomadas. Fala-se na legitimação das CCDRs, fala-se na legitimação das áreas metropolitanas, enfim. Mas repare, os modelos de visibilidade, o regime de visibilidade da referência, teve um problema quando se passou da cidade para a urbanização. Nós vivemos a memória europeia do facto urbano, é a cidade amuralhada.
com os seus limites perfeitamente definidos, a sua forma, o seu centro, tudo, como dizem os espanhóis, em seu sítio. E, portanto, a cidade tinha um nome, tinha um lugar, tinha uma história, uma identidade, era um objeto quase que bloqueado, era uma totalidade. A urbanização não é um lugar, é um processo. E quando a urbanização ocupa territórios e geometrias que não correspondem a essa coisa, o que é que se produziu? Fez-se uma blindagem à volta de uma ideia mirítica de cidade e depois tudo que não convinha batia naquela couraça e saltava. Não é? E chamava-se todo nome qualquer. Subúrbio, periferia, o que fosse. Como se isso não fosse urbanização. E então, eu acho que a persistência... Eu acho que a persistência da própria palavra cidade, conhecimento, é perniciosa. Não nos deixa ver o sistema e a territorialidade do Mas se me permitir, e o que eu acho que é francamente, quer dizer, e hoje é incontornável, é que esta cidade hoje é de facto marcada, é transformada pela área metropolitana. Ninguém duvida que as dinâmicas que acontecem na área metropolitana marcam a cidade de Lisboa. Quer dizer, acho que ninguém duvidará muito disso. E marcam os processos de desertificação, os processos de transformação, os processos de turistificação. Não podem ser desligados de um pensamento global. O que é que acontece? E é como eu digo, eu acho que é de uma importância central começar, obviamente que isto não dispensa nem desvaloriza o pensamento endógeno dos diferentes da cidade de Lisboa, mas que há uma necessidade de integrar isto num pensamento mais largo, numa escala diferente, e isso parece que é, eu admitiria que é consensual, mas para além de ser consensual é preciso traduzir isto, como é que a gente se organiza para fazer isto. Eu queria dar a palavra à professora Maria Songato, que tinha preparado umas quantas questões para colocar. Bem, agradeço a palavra e agradeço o convite por estar aqui. Eu, se calhar, iria fazer então o percurso inverso, voltar outra vez da metrópole para o lugar, até porque me foi pedido que apadrinhasse a visita ao Parque das Nações, que é um território que eu venho acompanhando há muito tempo. A professora Maria Songato estudou o Parque das Nações e então há aqui uma relação de apadrinhamento da visita guiada que era pedida, mas que depois não... Sim, e portanto, perante esta leitura do Parque das Nações como uma outra Lisboa, não é? Como um outro território, não sei se ele poderá ser ainda enquadrável com um território suburbano. Eu chamo-lhe um território de limite, é um território no limite da cidade. Eu perguntaria será que o Parque das Nações continua a ser uma outra Lisboa? Será que ele foi construído, portanto, aquele território foi construído enquanto território excepcional, de exceção, não é? Toda aquela urbanização foi extra, foi extra plano, extra projeto, extra tempo, foi tudo excepcional e eu gostaria de saber a vossa opinião. Será que aquele território continua a ser ainda uma Lisboa diferente? Ou será que ela já é Lisboa? Será que já foi adotada como parte integrante da cidade? Eu acho que deve estar. É mais uma aldeia, um grande lugar de Lisboa, não é? Como ao lado é Moscavide, obviamente ali tem outras condições, outra dimensão. Eu lembro que o Portas sempre disse que a centralidade do Parque das Nações só seria garantida se houvesse uma ligação forte com Chelas. E nessa altura havia-se o Expresso, o Tribunal, não sei se fosse para Chelas. Então era ali sim ligado. Não sei se já compartilho na altura, se é possível termos este tipo de pensamento. Porque eu acho mesmo até que no Parque das Nações há vários espaços ali dentro
depois se articulam com Olivares Norte, com outros sítios, e há ali diferentes dinâmicas. É mais, o Parque das Nações é mais um bairro, não é mais como é outros lugares mais a norte, a sul, a oeste, não, e com as suas próprias características, que só têm pena de não terem sido mais bem, como investimento público e como organização pública, não ter sido mais exemplar. Houve umas ideias fortes, mas depois muito se fragmentou e perdeu-se aquela ideia de dar-se ali não sei se a unidade é a palavra correta, porque é sempre uma ambição de todos os projetos dizer que esteja a unidade que nunca existe, não é? Mas dar ali um outro tipo de, talvez, qualidade, em vez de se ter fragmentado como a minha opinião se fragmentou muito. Mas a determinada altura falou-se do Parque das Nações como um sítio de um certo isolamento, porque não tinha, pelo menos o plano do arquiteto Duarte de Cabral de Mel, não tinha conseguido, não por causa do plano, mas por causa dos processos que tiveram à volta, não tinha conseguido fazer essa ligação, que eu penso que era essa a intenção da pergunta, não tinha conseguido fazer essa ligação ao que já existia, ou não tinha conseguido contribuir para uma realidade que já existia, mas impôs-se como uma coisa isolada, não é? Não sei, ali não existia nada, não existia nada, não era, mas o que acontece depois houve ali diversas personalidades e diversas formas de olhar, desde e é interessante olhar para os planos de pormenor de diferentes arquitetos, está a ver do próprio Real, etc., e ver como é que evoluíram e como é que depois os promotores do imobiliário tomou conta e alterou muito daquilo que estava previsto, não é? Não, obviamente, outras lógicas e muitos arquitetos que desenharam para, sendo tudo muito desenhado, depois não houve aquela contrapartida da parte dos promotores. Depois, obviamente, do que eu conheço, o imperativo de garantir a financiarização, temos que pensar como é que tudo aconteceu e como é que, a certa altura, foi necessário tirar, rentabilizar o máximo possível aqueles lotes, não é? E aí a parte Expo funcionou como qualquer produtor imobiliário. E o resultado que temos lá é o resultado de uma organização, como qualquer produtor imobiliário à procura do melhor investimento garantido. E as coisas depois ficavam muito partidas e fragmentadas. E assim, nesse resto da cidade não mudou muito, não é? Não, é só para acrescentar uma coisa àquilo que estavas a dizer. Bom, sobre o projeto da Expo, tive o prazer, há uns anos atrás, estar envolvido numa investigação que procurou acompanhar desde o projeto inicial até a sua concretização, digamos em 98, concretização, no caso da Expo. Mas há uma contradição de partida, à partida, em relação a todo este projeto. E porque foi dito politicamente, e eu era deputado municipal nessa altura e defendi na Assembleia Municipal de Lisboa a importância de desenvolver o projeto da Expo, porque era suposto que isso fazia parte do processo de requalificação da zona oriental de Lisboa. Quer dizer, esta contradição de partida, que foi um fiasco nesse ponto de vista, porque obviamente ficou confinado àquele território que todos conhecem do Parque das Nações. Ou seja, aquilo que era suposto ser, obviamente que havia compromissos de preparar a Expo, a exposição, propriamente dita, sem dúvida. Mas estamos a falar de um território em que deveria, na sua própria lógica de intervenção, ter em conta a zona oriental de Lisboa, para não falar da metrópole, para não voltar a falar da metrópole. Mas no caso de Lisboa, era a zona oriental. É óbvio que, por exemplo, no Moscavide, a linha de caminho de ferro é um corte completo entre a intervenção da Expo e o resto do território, digamos assim. Esta contradição,
obviamente matou, do meu ponto de vista, as potencialidades que a intervenção da Expo tinha na altura, não é? Muito obrigado. Tá. Bem, queria agradecer à Patrícia e ao Dinâmio o convite para estar aqui a comentar este painel 2. Não tenho nenhuma pergunta, nenhum comentário, até porque o convite era um pouco para enquadrar a questão da Cova de Amor, que ainda por cima hoje temos a Helena Roseta ausente. Portanto, mas se for útil, nós temos um pequeno troço de vídeo dela, nem sei se podemos passar. Sim, mas posso falar depois, se calhar. Sim. Pronto, só um comentário. Eu passo 80% do meu tempo fora de Lisboa e 20% em Lisboa. Portanto, como o Pedro Jorge falou, eu passo a fazer estes percursos todos. Eu vou para a margem sul, eu apanho as radiais todas. Pronto. E a verdade é que faço esse exercício. Acho que sou das poucas. Eu tirei a carta aos 30 anos e sou das poucas pessoas que poupou dinheiro ao tirar a carta. Fazendo 1000 km por semana nessa área metropolitana, Grande Lisboa, etc. Isto porquê? Porque eu consigo fazer crilos e consigo girar de carro, mas nem pensar transportes públicos, tendo em conta o preço, oferta e distância, etc. E às vezes, como disse o Álvaro Domingos, é preciso desocultar. Eu sou um fã de metadados, adoro metadados e ver, mas é preciso às vezes um bocado de etnografia para queremos perceber um bocado o que é que está a passar, não é? E vou dar exemplos muito curtos. Por exemplo, em Cascais, o preço avulso numa caminhonete local, que é a Scoturbe, é 3,25 €. Para ter uma ideia, por isso eu conheço, e o João Cabral disse há bocado, estou a usar um caso extremo, não é tanto, conheço vários miúdos de Cascais que moram ali em Alcoitão, que nunca viram o mar e moram em Cascais, exatamente porque é 7 € ir e vir e não têm esse dinheiro, não conseguem ir em família todos juntos porque ainda é mais caro, etc. Ou se quiserem, por exemplo, mesmo na antiga Corraleira onde eu trabalhei, já com o método das Olaias, muito central, os meus andaram metros comigo pela primeira vez e foi uma espécie de surpresa, portanto as pessoas não... E às vezes é curioso este tipo de distância. Outro exemplo muito interessante e que refuta um bocado, quer dizer, vocês falaram um bocado disto, que é, houve uma altura que eu trabalhei no Val da Amoreira, que é na Moita, embora seja mesmo ao lado do Barreiro, e tinha um colaborador que morava na Rentela, que é cerca de 7 km do Val da Amoreira, apesar de ser Seixal, não é? Um concelho vizinho, mas... E o percurso mais rápido e mais barato para ir da Rentela ao Val da Amoreira era apanhar o Afertagos, não o comboio, o autocarro, até Seixal, terminal de barcos, apanhar o barco até o Castré, apanhar o metro até o Terreiro do Passo, apanhar o barco até o Barreiro e apanhar a caminhonete até o Val da Amoreira, 2h30. Não, e portanto é engraçado como há cril e há uma série de eixos hoje em dia, mas concelhos vizinhos, especialmente na margem sul, por exemplo, não estão ligados nem sequer por estrada, quanto mais por meios de transporte. E lembra-se, por exemplo, do projeto do Metro Sul do Tejo, como é que acabou? Não acabou, quer dizer, que ligou a parte mais ocidental de Seixal à Almada, mas não conseguiu ser aquele projeto que havia de cruzar toda a margem sul, não é? Criar assim uma... E às vezes, o que eu vou dizer agora é um bocado demagógico, mas é figurativo, é mais barato apanhar vários voos para vários destinos da Europa do que ter um passo combinado em Lisboa, que neste momento custa entre 1/4 e 1/5 do salário mínimo, portanto imaginem, portanto, é impossível trabalhar esta questão de... Estamos a falar aqui de mobilidade sem tratar disto, porque de facto é um bocado... E depois, ao contrário, por exemplo, da região à volta do Porto, não é? Também há aqui histórias diferentes, geografias diferentes, pronto, há muita coisa diferente, mas o âmbito deste projeto associado, afinal, chama-se Outra Lisboa, né? Portanto, muito, como falamos há bocado, muito centrado na cidade de Lisboa e ao outro, mas foi construído dessa maneira. Por exemplo, lembro que há 2, 3 meses ou 4, quando abriu o metro da Reboleira, o grande cartaz da Câmara da Amadora era Amadora a 1 metro de Lisboa. Portanto, a própria Amadora evidenciava a fuga do seu concelho como uma mais-valia daquele novo transporte, até porque é normal, eles sabem por questões eleitoralistas, é isso que eles têm que imediatamente vender. Agora, Outra Lisboa, é engraçado que Lisboa tem vários layers, qualquer cidade, qualquer espaço urbano, no mesmo sítio, não é? Por exemplo, portanto, aqui há muito uma dimensão geográfica de ir para outros sítios da cidade de Lisboa menos convencionais, embora, por exemplo, eu cresci no Saldanha, uma parte das pessoas, Saldanha é um sítio que as pessoas diziam, tu não moras num bairro, moras num sítio, e de facto, se eu saísse de casa, andasse 1 metro e parasse, morria passado 5 segundos atropelado por algo a muita velocidade. Mas, por exemplo, eu cresci no Saldanha, Saldanha para mim é o senhor do lixo, é a prostituta que me recebe na carrinha de autocarro e que me leva à casa. Portanto, acabei por conseguir ganhar competências interpretativas naquela zona e perceber as várias distinções que a cidade tem. Embora eu acho que projetos como este permitem, perante tudo o que vocês falaram, porque há a questão da estrutura, há a questão política, há a questão das políticas,
morfologia do desenho que levou a esta discussão do que é Lisboa, um certo centro corresponde ao Conselho e o resto é paisagem, não é? Mas acho que de facto também são eventos como este que permitem ir para outros sítios, pensar de outra maneira, olhar para outras formas de estar, de viver, etc. Portanto, eu acho que isso é importante. Em relação à Cova da Moura, dá para falar da Cova da Moura e ao mesmo tempo falar de tudo o que vocês foram falando esta tarde. Porque, por exemplo, Cova da Moura é um dos últimos redutos daqueles bairros constituídos dos anos 70, com massa de imigrantes, que se estabeleceu onde era o fim da cidade na altura, em terrenos baldios, intraconcelhios, estradas militares e que, especialmente imigrantes africanos, foram ali conseguindo consolidar uma série de bairros, Cova da Moura, 6 de Maio, Estrela da África, etc., que são os últimos bairros, no fundo, a terem acesso ao PER, e ainda agora foi notícia esta semana, a destruição de parte de 6 de Maio, etc. Portanto, Cova da Moura acaba por ser um dos últimos redutos dessa arqueologia desta Lisboa de algum modo. E é interessante olhar para a Cova da Moura e para o sistema de visita de Cova da Moura, porque tem aqui um papel político muito forte. E por que isto tem a ver com o que estavam a falar? Porque as pessoas da Cova da Moura perceberam-se ao longo destes anos e foram resistindo de todas as formas que conseguiram ao realojamento, perceberam-se o que o realojamento significa. Não com uma linguagem não alegando ao que o Álvaro disse sobre a estrutura, ou que o Paulo também falou disso, mas perceberam claramente que a Cova da Moura é um sítio central, que não tem estes problemas que há bocado falei de ser 3,25€, não, tem uma estação de metro agora ao lado, uma estação de comboio que permite rapidamente estar no centro de Lisboa, e eles percebem a noção de estrutura na cidade, que eles querem se evacuar aquele espaço, que é um espaço muito central, para construir outras coisas, creles, novos centros financeiros, novas urbanizações, e as pessoas vão parar onde foram parar os outros realojados da Amadora, não é? Para sítios que antes cobriam uma área de setor primário e secundário, que agora são os espaços onde coincidem postos tecnológicos e bairros de realojamento. E por isso a questão da visita, embora seja muito... Há uma grande discussão na Cova da Moura sobre a visita, há muitas pessoas a favor e muitas pessoas contra. As pessoas contra, porque estão no seu dia-a-dia, sentem de facto todos os dias um grupo massivo de alunos, 30, 40, vão olhar para a Cova da Moura, como é que as pessoas vivem, etc. Mas há, principalmente do Moinho, uma ideia de visita enquanto política, porque a questão das visitas tem dificultado muito e tem dado uma visibilidade ao bairro, que tem impedido, principalmente a Câmara, de conseguir ter um papel de simplesmente destruir o bairro e realojar as pessoas sem elas terem mão a medir sobre isso, não é? Por isso há agora o proprietário reclamou o terreno, mas também há 100 moradores que também já têm uso capião em tribunal. Portanto, aqui a questão da visita, a questão que a Helena quer produzir e que tem muito a ver com o projeto Sabura, feito pelo Moinho da Juventude, e a questão até, não sei se sabem, do Cola São João, que é uma espécie de festa de São João da Cova da Moura, que já foi decretado no Diário da República como património imaterial daquele local. Aqui a visita tem outro pendor que acho que é interessante discutir, que é a questão de enquanto resistência. Portanto, a ideia ali é olhar para a cova como um certo património específico da cidade e que isso seja um instrumento que as pessoas locais possam usar para manter o bairro e para o reabilitar, ao invés de, por exemplo, serem realojados nas condições que os outros foram. E pronto, só em relação à Expo, só um comentário interessante. Eu acho que a Expo vai ser a próxima Lisboa. Pronto. Porque aquilo que eu estou a ver ultimamente, o que vai acontecer é a Expo não se integrou tanto com a sua imediata periferia, não é? Principalmente a norte, etc. Mas do que estou a ver, a Expo vai entrar por Lisboa adentro, pela zona ribeirinha, através da Matinha, com as obras que estão lá a ser feitas, percebo que o futuro de Lisboa não funcionou a parte de integração, mas percebo que os grandes projetos futuros são uma harmonização da Expo em direção a Santa Apolónia e acho que é isso que vai acontecer. Queria só reforçar aquilo que o António estava a... Só reforçar que o facto de colocar aqui a Cova da Moura e o Parque das Nações, digamos, nestas duas últimas conversas lado a lado, é extremamente interessante para nós percebermos uma coisa que é de facto a representação física dos modelos urbanos contemporâneos, não é? Como é que eles se degladiam um com o outro, de certo modo. Eu não estou muito de acordo ou seja, obviamente estou de acordo que o projeto da Expo em si, enquanto intervenção naquele território, goza dessa falência de não se ter conseguido relacionar ou não ter conseguido transformar aquilo que poderia ter transformado da área oriental da cidade. Mas o que é certo é que a Expo é hoje não só aquilo que o António estava a dizer como um embrião que cresce ao longo da cidade, senão que a Expo é uma espécie de representação, a meu ver,
de um conjunto, uma espécie de tipologia de regime que obviamente a observamos num período muito contemporâneo, mas que ela representa aquilo que são os condimentos que estão subjacentes à reabilitação não só da cidade de Lisboa, não é? Portanto, veja-se as avenidas, o trabalho sobre a pedonalização, a limitação do uso do automóvel, que são tudo critérios que nós conseguimos encontrar no Parque das Nações. Veja-se, por exemplo, esta infraestrutura urbana que liga edifícios de grande porte, quase todos eles desenhados por arquitetos de referência e que se constitui também como um modelo urbano a seguir e que está não só subjacente à reabilitação da cidade de Lisboa em si, mas acaba por estar subjacente ao modelo de reabilitação das outras cidades de média dimensão ao longo do país inteiro através do programa Polis, não é? Portanto, que se nós formos seguir os 20 e tal casos de reabilitação, ou seja, estes condimentos de uma cidade festiva que se reabilita através deste formulário que é ensaiado no laboratório da Expo, está, a meu ver, muito evidenciado. E depois, por outro lado, eu acho que é interessante este caso da Cova da Moura como peça de resistência, de certo modo, não só a um modelo urbano desenhado a régua e esquadro, por um lado, depois, por outro lado, um modelo económico que está subjacente a um caso e a outro, porque nós, enfim, quando vamos falando destas questões, é importante não esquecermos a questão da própria economia, não é? Portanto, quais é que são os investimentos e onde é que trabalham as pessoas, não é? Portanto, é interessante perceber uma certa dicotomia que pode ser, em alguns casos, até panfletária, mas o que é certo é que este modelo da Cova da Moura congrega em si mesmo a possibilidade de um emprego local e de um conjunto de serviços de proximidade e, portanto, que são desenvolvidos num contexto local, não é? E, portanto, por oposição a um conjunto de investimentos que estão associados, na maior parte dos casos, a redes globais, não é? Portanto, que são inerentes, de certo modo, àquilo que está subjacente à Expo, por exemplo. Eu conheço também muito bem o modelo e, portanto, é muito dicotómica esta possibilidade de aliar uma qualidade do espaço público, mas depois ter um esvaziamento, ao mesmo tempo, daquilo que pode ser uma surpresa, um local mais especial para se poder estar, que não esteja, obviamente, associado a uma rede internacional, quer seja de cafetarias, quer seja de venda de roupa, quer seja de restaurantes. E esta questão, eu acho que obviamente, a Cova da Moura se transformou não só numa peça de resistência para os próprios, eu acho que isto também é importante, para os próprios residentes, por causa das questões que o António levantou, mas eu acho que também para uma certa inteligência, para um debate mais ideológico em torno da cidade, que encontra ali uma certa representação de um outro modelo que pode ser trazido para a praça pública. Não é? Pois. Mas eu acho que o percurso da arquiteta Helena Rossetti, e nós já fizemos a entrevista e já está online, tem muito a ver com o problema da habitação. E a Cova da Moura, sendo um sítio construído pelas próprias pessoas, tem muito essa... É uma coisa engraçada, porque, por exemplo, no trabalho que a Helena Rossetti desenvolveu na Câmara de Lisboa, grande parte de um processo, podíamos chamar assim uma espécie de processo de micro-urbanismo muito precário em termos de financiamento, serviu-lhe de argumento para intervir e para lançar processos de reabilitação dentro da própria cidade. Se não foram, na maior parte dos casos, portanto, não tiveram a representação de uma intervenção física, mas tiveram um processo, digamos, de desenvolvimento que partiu para o lançamento de bases para uma espécie de microdesenvolvimento social que depois, por si só, acabava por gerar processos de desenvolvimento local. Obviamente, refiro-me aos programas BIP-ZIP, etc., que são ensaios que foram feitos na cidade de Lisboa, e eu penso que de certo modo, contrariando uma certa ideia de manipulação urbana ou de projeto urbano, dependesse de uma intervenção física, não é? Portanto, ou seja, da abertura de uma rua, de uma praça, portanto, ou seja,
que é um pouco dicotómico, apesar de tudo, com as intervenções massivas que nós assistimos agora na cidade de Lisboa, que reconfiguram fortemente o espaço, que atribuem uma identidade, digamos que procuram uma identidade arquitetónica específica para cada lugar, desenhada numa lógica de conjunto, com outro tipo de elementos, não é? Portanto, e ali o que eu acho que é interessante é uma espécie de fundamentos de um outro urbanismo que eu acho que, de certo modo, o mundo académico e o mundo dos urbanistas, dos arquitetos, enfim, encontrou como possibilidade de revisitar locais como a Cova da Moura, que eu acho que hoje em dia, portanto, eu percebo a questão dos habitantes, quer dizer, às tantas são um pouco, estão na sua vida e são confrontados com uma espécie de, como se fosse uma espécie de parque temático desta própria, mas eu acho que isso é mais ou menos inevitável, não é? Portanto, é mais ou menos inevitável. Se calhar queríamos ver quem terá algumas questões finais para também. Não há? Então encerramos por aqui. Muito obrigada. Obrigada.